A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um TOTS Responde. Hoje falaremos sobre a ECD, estamos na segunda rodada em parceria com a Com5, tá? Antes de iniciar, eu quero deixar alguns recados para vocês. Eu vou deixar aqui no bate-papo o e-mail caso surjam algumas dúvidas com relação a este webinar. O e-mail é evento.responde@totos.com.br, tá legal? Esse evento aqui também ficará gravado em nosso canal do YouTube TOTS Soluções, tá? Deixarei também o link para vocês acessarem no decorrer do webinar. Também iremos anexar aqui a documentação, tá, deste evento para vocês baixarem e fazerem o download. E também, após este webinar, este material também estará disponível no vídeo de descrição do YouTube também. Tá bom? Vou esperar mais uns 2 minutos para todos entrarem e assim eu começo o evento. Muito obrigado. Bom, gente, acho que já deu um tempo para os participantes entrarem. Bem-vindos a mais um TOTS Responde. Hoje falaremos sobre ECD. Estamos na segunda rodada da linha, em parceria com a linha Com5. Para quem não entrou anteriormente, eu mencionei que este evento ficará gravado em nosso canal TOTS Soluções. Eu deixarei o link disponível aqui para vocês no decorrer do webinar. E dúvidas que nós, não, porventura, não conseguir tirar de vocês, vocês podem mandar essas perguntas no e-mail evento.responde@totos.com.br, tá legal? E a gente gostaria da participação de todos vocês. Temos aqui na caixa de perguntas, vocês podem mandar as dúvidas de vocês no decorrer do webinar, tá, gente? Então, a gente conta aí com a participação de todos vocês. Podem mandar as suas dúvidas aí, que em parceria com a Com5, nós temos a Lídia, que irá também apresentar a parte da linha Com5, para ajudar também a responder os questionamentos de todos vocês, tá bom? O documento também, tanto a minha apresentação quanto a apresentação da linha Com5 ficará disponível e no decorrer do curso, do webinar, vocês poderão baixá-lo. Tá legal? Bom, meu nome é Bruno Moreira Ruiz da Silva, eu sou consultor tributário da TOTS, tá? Eu faço parte da consultoria de segmentos da TOTS. Eu deixei para vocês o QR Code da minha rede social, do LinkedIn. Não só eu, como todos do time da consultoria de segmentos, nós postamos as últimas notícias da área tributária. Então, tudo que impacta na vida do contribuinte, nós postamos na nossa no nosso perfil do LinkedIn, tá? Então fiquem à vontade para visitar. Falando sobre a agenda, falaremos um pouco da parte conceitual da ECD,
tá? Uma parte conceitual bem rápida. Depois falaremos sobre o espaço, o portal do Espaço Legislação, que é um portal da TOTOS para vocês, clientes aqui nossos da TOTOS. É um portal gratuito, tá bom? Para quem não conhece, é um portal vasto aí, com tudo que você pretende pesquisar com relação à legislação tributária, trabalhista, previdenciária e contábil. Nós passaremos também após a parte conceitual. Depois do portal do espaço, a Lídia vai assumir, vai apresentar a parte do produto da Concinco, tá? Então, as principais dúvidas com relação à geração da ECD dentro da linha Concinco. E, ao final, vocês podem também mandar as dúvidas durante o webinar e, ao final, a gente vai tirar essas dúvidas de todos vocês, tá? Então, é muito importante que tenhamos a participação de todos. Sobre a parte conceitual da ECD, não podemos deixar de mencionar o projeto SPED, que foi instituído lá em 2007, também com alterações em 2013, e o SPED Contábil faz parte desse projeto SPED e foi instituído lá em 2013 com os fatos geradores do SPED Contábil, da ECD, a partir de 1º de janeiro de 2014, tá? Então, passou a ser exigida a ECD. E tanto a ECD como o projeto SPED, ele visa promover o quê? Visa promover a integração com o fisco, centralizar as informações num órgão fiscalizador único, no caso a Receita Federal, ter acesso a essas informações de uma maneira mais rápida. Então, basicamente, esse foi a intenção do projeto SPED, além também de fazer uma transformação digital, tirar tudo que for físico. Então, o projeto SPED foi com a intenção de digitalizar essas informações. E não diferente, a ECD também teve o objetivo de substituir tudo que fosse físico, ou seja, em papel. Antes os livros eram escriturados no livro físico, tá? E a gente antes assinava, o contador assinava e levava para a junta comercial. Então tinha toda aquela burocracia. ECD veio para substituir tudo isso, tá? Então hoje o arquivo ele foi substituído pelo arquivo digital. Tá? E a ECD ela tem essa finalidade de aperfeiçoar o combate à sonegação, melhoria na qualidade da informação, a rapidez no acesso às informações, tanto do contribuinte quanto para o fisco, maior controle da administração tributária e a redução também de práticas fraudulentas. Os livros da ECD, que estão dentro da ECD, o livro diário e razão na ECD é um livro digital único, então o contribuinte ele vai definir o seu formato. Temos aqui o livro G, que é o livro diário completo sem escrituração auxiliar, é um livro mais detalhado, que não precisa dessa escrituração auxiliar, porque ele já vem de forma detalhada. O livro R já é um livro resumido, livro diário resumido, com escrituração auxiliar, de algumas contas que necessitem dessa escrituração auxiliar, e essas contas são emitidas no livro A ou livro Z, que é o livro diário e razão auxiliares. Já o livro B, livro de balancetes diários e balanços, é entregue basicamente pelas instituições financeiras. Deverão apresentar ECD todas as pessoas jurídicas obrigadas à escrituração contábil, dentre elas o lucro real, o lucro presumido, desde que não optem pelo livro caixa, isentas que recebem doações, incentivos, subvenções, que seja esse valor igual ou maior que 4.800.000, e as demais a entrega é facultativa, tá? E não há multa por atraso. Esta condição de obrigatoriedade ainda está vigente, tá? E segundo o artigo 3º da IN 2003 de 2021. Também continua sem alterações a escrituração da ECD em livro próprio das sociedades em conta de participação, as SCPs, PJs domiciliadas no país que mantiverem no exterior recursos em moeda estrangeira, e as empresas simples de crédito também.
A obrigatoriedade da ECD ela não se aplica ainda para as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, órgãos públicos, autarquias e fundações públicas, pessoas jurídicas inativas, desde que não tenham qualquer atividade operacional, pessoas jurídicas imunizentas que, oferirem receitas menor que 4.800.000, tá? Então tem que ser menor que 4.800.000 para não ter obrigatoriedade da ECD. E essa não obrigatoriedade não se aplica às empresas, às microempresas e empresas de pequeno porte, EPPs, que recebem aporte de capital na forma prevista dos artigos 61A e 61D, ou seja, recebem aporte de investidor anjo. Então, essas têm que entregar a ECD. E pessoas jurídicas tributadas com base no presumido, que optem pelo livro caixa, mas que a distribuição de dividendos seja acima da base de cálculo do imposto de renda apurado. O que seria? A empresa optante pelo presumido, ela obteve um lucro bruto de 100 mil, menos os impostos, IRPJ, contribuição social, PIS e COFINS, dá um lucro líquido de determinado valor, e esse valor é o teto para a distribuição de dividendos. Passou esse valor, a empresa é obrigada a entregar a ECD. A entrega da ECD somente é possível com base em assinaturas de um contador e um responsável também. Tá? Essa empresa ela tem que ter um certificado de CNPJ e EPJ, modelo A1 ou A3. O certificado deve coincidir os 8 primeiros dígitos, ou seja, o CNPJ raiz, declarado lá no registro 0000, e o responsável pela assinatura da ECD também pode ser nomeado através de procuração eletrônica. A substituição da ECD ela somente é possível após a autenticação dessa ECD, tá? E essa substituição pode ser feita desde que não contenham erros que não possam ser corrigidos por meio de lançamentos extemporâneos. Caso contrário, a substituição ela não é possível. O prazo para substituição é até a data de entrega da ECD do ano calendário subsequente, ou seja, nós estamos entregando o ano calendário de 2022 agora até o final do mês de maio. A ECD anterior, de 2021, ano calendário de 2021, tem esse prazo de substituição até o final da entrega da ECD deste ano. Então, muita atenção para quem for entregar a ECD de substituição. Tá? Lembrando que também não é possível retificar a ECD. Falando sobre os blocos da ECD, nós temos aqui o bloco 0, bloco de abertura e identificação da ECD, bloco C, informações recuperadas da ECD anterior, bloco gerado dentro da ECD de forma automática, bloco I, bloco de lançamentos contábeis, bloco J, de demonstrações contábeis, o bloco K, conglomerados econômicos, que vamos mencionar mais à frente, e o bloco 9, bloco de controle e encerramento do arquivo. E o bloco K? O bloco K ele é um bloco que trata sobre os conglomerados econômicos, onde todas as empresas controladoras têm que apresentar os saldos consolidados de suas controladas e mostrar, né, dentro do bloco K, as demonstrações contábeis consolidadas. Logicamente, a obrigação desse bloco K é para as empresas controladoras. Esta informação do bloco K deve ser feita no registro 000, no campo 20, com a opção sim. Tá? E tem que ter essa atenção, porque se for indicar essa opção sim e o bloco K não for preenchido, o programa gerador vai gerar um erro. Consolidação e eliminações. Consolidação das demonstrações são as demonstrações de duas ou mais entidades, da qual uma detém o controle da outra, seja ele direto ou indireto, e as eliminações é o resultado entre a controladora e a controlada, que não devem ser reconhecidas nas demonstrações contábeis. Vamos dar um exemplo aqui. A empresa XPTO, ela detém 100% do capital da YPTO. Mostrando aqui o balanço patrimonial das duas empresas, nós temos aqui a conta do ativo. Caixas e bancos não é uma operação entre as duas empresas, então o saldo deve ser somado, consolidado de 1.500,
Empréstimo, YPTO, já é uma operação entre as duas empresas, então esse saldo é eliminado, não entra no saldo consolidado. Estoque, não é uma operação entre as duas empresas, R$ 100 entra no saldo consolidado. Investimento YPTO, também é uma operação entre as duas empresas, então deve ser eliminado. Imobilizado não é, então vai para o saldo consolidado. Então temos um total do ativo, como exemplo, de 2.300. Já no passivo, nós temos a conta de fornecedores, que também não é uma conta entre as duas empresas, é uma operação entre as duas empresas, então temos o saldo consolidado aqui. Empréstimo da XPTO já é uma operação entre as duas empresas, então esse saldo deve ser eliminado. E o PL, como a XPTO detém 100% do capital da XPTO, então esse saldo tem que ser tirado, eliminado. Então temos um saldo consolidado de 1.700, totalizando 2.300, batendo com o ativo. Falando sobre o prazo de entrega DCD, o prazo de entrega DCD continua sendo o último dia útil do mês de maio. Tivemos tentativas de prorrogações, mas sem sucesso, por conta do conflito de datas entre a entrega tanto do DCD quanto do Imposto de Renda da Pessoa Física, declaração de ajuste anual, que também tem o prazo final até dia 31 de maio, mas a Receita ela não prorrogou, então continuou a mesma data. As penalidades também não se alteraram com relação a anos anteriores, então a multa equivalente a 0,5% da receita bruta, referente à escrituração que não atende os requisitos na apresentação dos arquivos, multa também de 5%, limitada a 1% da receita bruta, aqueles que omitirem informações, prestarem informações incorretas, mais a multa de 0,02% por dia de atraso após o prazo de entrega DCD. Também tem essa limitação de 1%. E essas multas podem ser reduzidas à metade quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício e intimação. E se for intimada, ela tem uma redução de 75% dessa intimação se a obrigação for cumprida no prazo fixado da intimação. E lembrando que a multa ela não é gerada dentro do DCD, então o contribuinte terá que acessar o SICALC Web, disponível na Receita Federal, para fazer o cálculo do DARF. Ele vai ter que mencionar no período de apuração o mês da entrega em atraso DCD, vencimento, ele vai ter que mencionar 30 dias após a data de entrega em atraso DCD, tá? E o código do DARF ele vai usar é o 1438. Só passando aqui no portal SPED em relação ao manual, que o manual não se alterou, então continua o mesmo, layout 9, tá? Então, só para deixar claro que não houve alterações relevantes com relação a ECD agora de 2023. E temos aqui a página do ECD. A página do ECD é uma página que temos dentro do portal do espaço. Temos todo esse conteúdo conceitual também. Temos o layout completo em Excel, tá, que eu vou mostrar mais à frente. E as informações de todas as linhas de produto, inclusive da linha Com5, que é a parceira nossa neste evento. Tá? Mais à frente eu vou passar tudo sobre o nosso portal do Espaço Legislação, onde consta essa página da ECD. Este é o nosso layout e manual completo da ECD em Excel. Então, vocês podem realizar o download na página da ECD ou através desse QR Code, tá bom? Ele contém todas as informações do manual e layout completo, as informações gerais, dados técnicos, regras de validação e os blocos da ECD, separado por guias de planilha, tabelas e segmentação de dados para uma consulta mais rápida e mais usual, assim. Então, o cliente ele vai conseguir acessar todas as informações de uma maneira mais fácil. Tá? Então, por isso disponibilizamos esse layout manual completo em Excel. E agora, vou passar um pouco sobre o Espaço Legislação. O Espaço Legislação eu quero mostrar para vocês ao vivo, porque é interessante as ferramentas que nós temos, o conteúdo que nós temos dentro do espaço. O Espaço Legislação ele contém novidades e atualizações da legislação tributária, trabalhista, previdenciária e também contábil. Tá? Eu vou mostrar ao vivo como vocês podem acessar o espaço. Eu vou deixar o link aqui para vocês do nosso Espaço Legislação.
mas esta é a página principal do espaço, tá? espaçoorganização.tots.com, tá? Ele pode ser acessado na página principal da TOTS também. Vou deixar o link do Espaço Organização para vocês acessarem. E assim que vocês acessarem o portal do espaço, vai aparecer essa caixa de conteúdo gratuito para que vocês preencham as informações e vocês recebam novidades, notícias tributárias toda semana. Nós enviamos as principais notícias durante a semana para vocês semanalmente. E ao final do mês enviamos um compilado das principais notícias tributárias do mês, tá? Com todas as novidades também. Então é muito importante que se cadastrem e também, pessoal, é um conteúdo gratuito, tá? Não será cobrado. Aqui a página principal do Espaço Legislação. Como vocês podem ver, nós temos algumas páginas de conteúdo aqui, como por exemplo, processo trabalhista, temos aqui a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, a portaria 671, e aqui mais embaixo, demais páginas de conteúdo. Então, destacamos aqui algumas, como a ECD, a FDRI, Folha Social, Bloco K. Então, aqui vocês podem clicar e acessar a página de conteúdo, tá? Então, como mencionei, a página da ECD, tudo que eu passei no material no slide, tem aqui dentro da página da ECD. Também, aqui mais abaixo, tem o download do último validador da ECD e também do layout em Excel que eu mencionei anteriormente. Tá? Então, é bem bacana, podem fazer o download à vontade aqui. Além das informações sobre as linhas de produto, inclusive da linha com 5. Tá legal? Visite nossa página de FAQ. Nossa página de FAQ são os nossos pareceres tributários. Nossos pareceres tributários é baseado na legislação, tá, pessoal? Então, não tem qualquer menção à linha de produto aqui da TOTS. Você pode ser cliente da Com5, Intor, enfim, outras linhas de produtos aqui da TOTS, vocês conseguem acessar estas FAQs, tá? FAQs e orientações. Orientações já é um parecer mais elaborado, tá? Destinado a um determinado assunto, tá bom? Então, fique à vontade também para consultar, que é um conteúdo vasto e totalmente gratuito. Voltando aqui para a página principal do Espaço Legislação, temos aqui os destaques do blog. As notícias que eu mencionei, que nós postamos em nossas redes sociais e também as que enviamos para vocês através do e-mail, são publicadas aqui nos destaques do blog. Então, vocês podem também acessar o portal do Espaço e consultar essas notícias aqui. Tá bom? Fiquem à vontade. E agora eu quero apresentar as ferramentas do portal do Espaço Legislação. Nós temos diversas ferramentas. Uma delas é o calendário de obrigações. Então, esse calendário de obrigações, nós apresentamos os vencimentos, tanto das obrigações acessórias e principais, tá? Separados por esfera, estadual, federal, municipal. Municipal seria das 27 capitais, tá? E também separados por área, fiscal, RH e saúde. Aqui vocês podem consultar, está em verde aqui, são obrigações estaduais, laranja municipais e azul federais. Tá? Vou consultar aqui um exemplo, COFINS, aqui a data de vencimento do COFINS, o histórico sobre a COFINS e também o fundamento, tá? Muito importante. Bruno, eu preciso fazer o download desse calendário. Você consegue, tanto em PDF, tá? Esse arquivo em PDF, consegue compartilhar por e-mail e até compartilhar o link. Por obrigação e por mês aqui, o calendário inteiro aqui nessa opção, tá bom? E também, se vocês tiverem uma conta do Gmail, vocês conseguem anexar, cadastrar a conta na agenda de vocês, na agenda do Google, tá? Então, mais uma funcionalidade, mais uma facilidade aqui do calendário, tá? Então, fique à vontade para consultar os vencimentos aqui das obrigações de vocês. Tá? Nós temos também de ferramenta o nosso portfólio de obrigações fiscais, ele mapeia o que cada linha de produto entrega, ou seja, o que cada linha de produto atende dessas obrigações, tanto do âmbito federal, estadual, municipal e documento eletrônico, vocês conseguem consultar se a sua linha de produto atende. No caso,
a linha de produto da Concinco atende a essas obrigações aqui que vocês podem ver. Todas essas obrigações que estão mapeadas, tá? Então, caso vocês queiram consultar mais obrigações e ver se a sua linha atende, vocês conseguem consultar por aqui, tá bom? Atualizações legais. Atualizações legais é bem bacana, porque é uma parceria que nós temos com a EOB, então recebemos um resumo legislativo que seria, recebemos tudo que sai no Diário Oficial da União, Estados, municípios, que são compilados aqui, legislação previdenciária, trabalhista, tributária federal, tributária estadual e tributária municipal das 27 capitais, anexamos aqui. Tá? Então, vocês conseguem também consultar de forma gratuita este conteúdo. Consigo filtrar por título? Consegue. Por data também. Ele é atualizado diariamente, tá, pessoal? Então, não se preocupem que este boletim é atualizado. Outra ferramenta que eu gostaria de apresentar para vocês é as nossas páginas de conteúdo. Como eu disse lá em cima, no começo da apresentação do espaço, nós temos diversas páginas aqui, inclusive a página da ECD, temos a página do DCF também, sobre receita bruta, temos sobre o CIAP, que também causa muitas dúvidas quando vocês vão mapear ativo imobilizado que tem o crédito do CIAP. Nota fiscal de serviço nacional, o novo modelo de nota fiscal. Nós temos aqui também um conteúdo completo, tá? Além de conteúdo sobre importação, exportação, comércio exterior, bloco K, LCDPR. Então, temos todas essas páginas que vocês podem consultar aqui de maneira gratuita. ICMS de FAO, então, diversas páginas, tá, gente? Então, fique à vontade para obter esse conteúdo aqui também. E também gostaria de compartilhar o canal do YouTube, tá? O nosso canal TOTO Soluções, Espaço Legislação, onde ficará gravado o nosso evento. Então, vou compartilhar esse link aqui com vocês já, tá? Para vocês conseguirem acessar este webinar depois, tá bom? Então, assim que terminar este webinar, ele ficará gravado aqui em TOTO Soluções. Retornando aqui ao portal do espaço, gostaria também de apresentar para vocês o nosso classificador fiscal. Esse nosso classificador fiscal é a nossa primeira ferramenta aqui da consultoria, do portal do espaço, que é paga, tá, gente? É uma ferramenta de decisão, tá? Então, nós sabemos que todo o setor contábil e o setor tributário, eles se conversam. Então, é uma ferramenta de planejamento tributário e de ganho de produtividade da equipe de vocês. Tá? O classificador ele é um modelo chatbot online, onde você consulta a tributação de cada produto, seja ele por descrição, NCM ou até mesmo nome comercial também. Tá? Ele vai te dar um relatório fiscal com todas as alíquotas, o CST, o CFOP que tem que utilizar para a geração da nota fiscal, e se aquele produto, qual a alíquota que ele vai usar, se ele tem algum benefício fiscal em algum imposto, e isso gera um ganho de produtividade enorme. E ele te dá também toda a fundamentação legal para você consultar. Então, é um conteúdo vasto, tá? Nós temos mais, dentro do classificador, temos um regramento de mais de 23 milhões de regras tributárias. Tá? Então, é um conteúdo que vem sendo alimentado desde 2010, tá? Pelo que se tem de informação. Então, e vai se atualizando diariamente, tá? Então, é um conteúdo super atualizado que vocês podem consultar. E também eu convido vocês a assistirem o vídeo da solução. Eu não vou passar o vídeo por agora por conta do nosso time box, tá? Mas fiquem convidados a assistir esse vídeo da solução. É bem rápido, bem simples, tá, de utilizar. E também vocês podem criar uma conta grátis, gratuita, e realizar testes. Vocês têm direito a 5 consultas gratuitas para testar a ferramenta. Bacana, né? Então, aproveite, gente, tire suas dúvidas, conclusões com relação a essa ferramenta e analisem se é válido ter um setor aí de vocês como ferramenta de decisão, tá bom?
Do mais, com relação ao espaço visualização e ao conteúdo conceitual, era sobre isso que eu gostaria de apresentar. E agora, vou passar a apresentação para a Lídia, que vai apresentar a parte do produto da linha Consigo. Só um minuto, Lídia. Obrigada, Bruno. Olá, boa tarde. A apresentação tá ok aí, Bruno? Tá aparecendo? Tá ok, certinho. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês nessa segunda rodada do TOTOS Responde ECD. Né? Muito legal. O Bruno ele passa para nós aí toda a parte conceitual, né? Legislação que a gente precisa saber sobre ECD. E agora eu vou falar para vocês sobre o produto, né? Como o Bruno mesmo já disse, a gente não teve alteração de layout, né, em relação à ECD anterior. Isso, por um lado, é bom, porque a gente já sabe o que nos espera, né? É diferente quando a gente tem uma alteração de layout, que por muitas vezes a gente começa a validar, né? Entende as regras, e aí a gente tropeça um pouco mais aí nesse processo. Mas a gente já está aí há alguns anos mantendo o layout 9, isso é bom. E eu vou passar para vocês, então, agora o nosso cronograma da parte de produto, né? Eu vou falar para vocês as versões em que nós liberamos o layout 9 da ECD, algumas melhorias que nós estamos trabalhando para melhorar a experiência de vocês nesse processo, que a gente sabe que não é fácil, né? Esse momento de geração de ECD, de validação, né? Muitas informações para verificar. Nós também passaremos para vocês aqui as correções de erros comuns, né? Então, os erros que nós mais identificamos aqui e como vocês podem resolvê-los. Em seguida, a gente vai passar as principais configurações para geração de ECD. Falaremos também dos nossos acessos de documentação. A área de serviços também, como que vocês podem fazer para obter o apoio na validação e correção de erros da ECD. E abriremos para perguntas e respostas. Daremos início, então, às versões de liberação. Né? Como eu disse, o layout 9 ele já é um layout antigo, né? Então, a partir da versão 22.01.001 ou superior, já está adequado ao layout 9. Né? Para quem está na versão 22.07.027 ou superior, e 23.01.006 ou superior. Vai depender da versão principal que vocês tiverem aí. Agora, experiência na validação da ECD. Todo ano nós temos trabalhado em melhorar essa experiência. O nosso objetivo aqui é chegar um momento em que nós conseguimos trazer todas as regras de validação do PGE. Eu sei que é difícil, é muita coisa, é desafiador, mas estamos caminhando para isso. É trazer essas regras para dentro do sistema. Por quê? Para evitar que vocês encontrem erros durante a geração. Então, sabemos que é um volume muito grande, né? Depende aí da base do cliente ou da forma de contabilização, se ela for muito analítica. É um arquivo robusto, né? Que eles até alteraram o tamanho do arquivo, né? Antes era arquivos de até 1 GB, eles alteraram para 5 GB. E a gente tem clientes que chegam próximo disso, né? Então, a gente sabe como que é moroso a questão de geração. E ter que passar pelo PGE também, que demora para passar por todas as etapas de validação do programa da Receita, para lá no fim descobrir que tem um erro, né? Um erro de regra de validação, ter que voltar e fazer todo esse processo. Então, a nossa ideia é pré-validar para vocês o arquivo. Mas de que forma? Trazendo restrições para dentro do módulo. Então, vou dar um exemplo de alguns trabalhos que nós já realizamos, né? A geração do arquivo em segundo plano. Como é um arquivo robusto, né? Geralmente tem muitas informações, são informações de um ano inteiro, a gente percebeu a possibilidade de melhoria. O que acontecia muito, por exemplo, no web, né? Para quem usa contabilidade web, era a queda de sessão.
Então, deixava lá executando, ia fazer outra coisa, e quando voltava, tinha caído a sessão, tinha perdido a validação, né? E aí nós criamos essa geração em segundo plano. A partir do momento que vocês colocam para gerar, ele continua gerando em segundo plano. Então, pode cair sessão, vocês podem estar fazendo outra coisa que não vai influenciar nessa geração. E, em seguida, ela fica disponível lá para vocês poderem obter esse arquivo e passar pelo PGE. A questão de centro de custos, né? Tem muitos registros que eles não são obrigatórios de entrega, né? Ou seja, o contribuinte entrega se ele quiser ou não. Então, nós criamos aí a possibilidade de vocês, contribuinte, resolverem, né, decidirem se querem mandar o centro de custos no registro I-250, que é o de lançamentos contábeis, ou não. Não é obrigatório, mas se vocês quiserem transmitir, vocês terão essa autonomia, né? Então, nós trouxemos isso justamente para vocês decidirem a forma que vocês querem gerar o arquivo, independente desse registro ser obrigatório ou não. E na parte de pré-validação, a gente tinha muito aquela questão de caracteres especiais, de histórico contábil, de nomenclatura de plano de contas, né? Então, chegava lá na validação desse CD e ficava aqueles caracteres especiais, né? Uma palavra com acento, por exemplo, ele saía com um sequencial estranho, né? Uma interrogação lá no meio. E também causava problemas na validação. Então, nós criamos aí uma verificação antecipada, onde, assim que a gente identifica esses caracteres especiais, a gente converte eles para caracteres válidos permitidos pelo PGE, né? E assim evita esse problema aí de vocês terem que, lá na frente, descobrir, ter que voltar e fazer alguma correção, né? E assim a gente traz mais produtividade para vocês nessa etapa de validação de arquivo. E aí a nossa busca, né, pela experiência na entrega da ECD é constante. Todos os roadmaps, né, que é o que a gente chama aqui internamente, que são as nossas preparações de versão, nós sempre colocamos uma melhoria da ECD. Para vocês terem uma ideia, né, esse ano, assim que terminar a geração da ECD, né, a validação, porque o time todo está trabalhando intensamente para apoiá-los, nós vamos nos reunir e falar o que nós encontramos de erros mais comuns aqui que nós podemos blindar isso no sistema, para que o usuário não passe por essa experiência novamente, né? Experiência do erro, por exemplo. E aí, nós discutindo isso, sairemos com um plano de ação, onde nós vamos desenvolvendo melhorias para vocês. Então, as que eu acabei de falar são as atuais, e vou relembrar vocês também as melhorias que nós fizemos em 2022, né? Que no registro I-051, não permitir vincular mais de uma conta referencial para uma conta contábil, que isso é uma restrição do layout 9 da ECD, eu não posso ter mais de uma conta referencial. Então, no sistema, nós já bloqueamos isso, tanto na versão desktop quanto web, para que não seja possível vincular essas duas contas. Então, a gente já está garantindo uma pré-validação. Ainda no registro 051, também não permite vincular conta referencial com naturezas diferentes do plano de contas. Então, o plano de contas contribuinte e o plano de contas referencial tem que ter a mesma natureza. Se for diferente, vai dar erro na validação. Então, nós restringimos isso aqui também dentro do cadastro para que o usuário não tenha esse problema futuro. Então, a gente também está antecipando a validação. E no registro J801, ele não permite vincular notas explicativas com algumas tags que são proibidas na ECD, que foi também uma validação que começou a partir do layout 9. Então, quando vocês vinculam, por exemplo, um arquivo RTF que tenha alguma dessas tags proibidas, a gente já indica, ó, essa tag não é permitida para esse registro, e a gente, inclusive, lista quais são as tags, para que vocês possam corrigir, né? Tirar esses termos dentro do arquivo para que possa ser gerado. Então, a gente também está evitando esse problema futuro para vocês aí, que vocês encontrariam só depois da validação do PGE. Vamos falar agora das principais configurações para geração da ECD? Então, a gente separou ele aqui em 6 passos, né? Primeiro, as demonstrações contábeis.
é necessário fazer a definição do período de geração de saldo com base nos fechamentos e quais demonstrações contábeis contemplarão o arquivo. Cada item desse que eu vou falar agora para vocês, eu vou exemplificar com prints de tela nas próximas apresentações. A configuração da DRE, né? É necessário criar uma estrutura da DRE que seja, que você deseja apresentar no registro J150 da ECD. Tem também a configuração da DMPL e DLPA, que é a criação de eventos e colunas e o vínculo de lançamentos. Na parte de conciliação contábil, é necessário que a empresa tenha realizado a conferência de toda a movimentação contábil e também já ter realizado todos os ajustes necessários, porque depois que a gente transmite a ECD, só substituindo o arquivo, como o Bruno lembrou nós lá no começo da apresentação. É necessário também ter realizado o encerramento do exercício, né, executar o processo de encerramento do período do ano base de geração do arquivo. Por quê? Porque nós temos registros específicos de saldo após o encerramento do exercício dentro da ECD. E a inclusão de outras informações. Então, se vocês necessitarem aí de incluir outras informações de demonstrações contábeis, que é o J800, ou mesmo se for um arquivo de substituição, vocês precisam gerar o registro J801. Então, é necessário anexar esse arquivo RTF antecipadamente, né? Antes de gerar o arquivo para que ele contemple dentro do processo. Então, falei para vocês que eu ia exemplificar, né, cada um deles, vou falar das configurações das demonstrações contábeis. Esse aqui, às vezes, causa um pouco de confusão, porque a gente tem aquele período de fechamento da empresa que ela pode ser anual ou trimestral, né? Depende da forma de tributação do lucro aí que a empresa estiver atuando. Se ela for anual, como mês inicial, você coloca o mês de janeiro e o mês final, o mês 12, né? Que aí é a configuração anual. Agora, se você faz fechamentos trimestrais, é necessário criar aqui 4 linhas, né? Uma linha de 1 a 3, que equivale aos primeiros 3 meses, né? O primeiro trimestre. Outra linha de 4 a 6 e assim sucessivamente, né? Então, são 4 registros, sendo 1 por trimestre. E também, né, quais demonstrações contábeis vocês vão apresentar, né? Então, aqui no exemplo de 1 a 12, né, que equivale a um fechamento anual, você vai marcar quais demonstrações você quer que apareça na ECD. Então, é o balanço patrimonial, é o DRE, é o histórico de fatos contábeis, é a DMPL e DLPA, né? Então, você vai selecionar aí todos que você deseja entregar na ECD. E tem também os registros J800 e 801, que eu vou falar em seguida. Para a configuração da DRE, que é o J150, você tem que criar uma estrutura na qual você deseja que apareça na ECD. Então, da mesma forma, igualzinho aqui você está configurando, é a forma que vai aparecer na ECD, né? Então, você pode fazer essa configuração como cada plano de contas contribuinte é diferente de uma empresa para outra, não dá para a gente trazer algo básico, genérico aqui, né? Então, cada um vai fazer essa configuração. Geralmente, a gente faz isso na implantação, né? Ou logo no começo da utilização do módulo. Mas é importante que ele esteja configurado, porque se não tiver configurado ainda, aí vocês não vão conseguir gerar o J150 corretamente, que é a DRE. Aí nós temos a configuração da DMPL e DLPA também. Então, se você for entregar um desses registros, você precisa fazer os cadastros corretamente, né? Então, a gente faz os cadastros de evento, colocando todos os eventos da DMPL e DLPA. Depois é necessário fazer os cadastros de colunas, né? Quais colunas que eu vou ter no meu relatório? E fazer o vínculo das contas contábeis que estarão representadas em cada coluna. E, por fim, vocês vão dizer quais são os lançamentos contábeis que aparecerão também neste relatório e em quais eventos, né? Então, você cria aqueles eventos e depois você seleciona os lançamentos contábeis que vão fazer parte daqueles eventos.
Aí nós temos o encerramento do exercício, né? Se ele for anual ou trimestral, é necessário fazer esses encerramentos. Anual eu vou fazer em 31 de dezembro. Se for trimestral, eu vou fazer mês 3, mês 6, mês 9, mês 12. E aí nós temos também a configuração das demonstrações contábeis no que diz respeito ao arquivo RTF. Então, se eu tiver lá outras informações para apresentar, para quem não conhece, gente, o que é o arquivo RTF? É um arquivo que o pessoal digita geralmente em um Word, né? Se a gente procurar na internet, tem alguns sites que tem alguns modelos, né, que você pode utilizar, mas na verdade ele é um arquivo de Word com as informações que o contribuinte quer demonstrar, quer registrar dentro do ECD, e aí quando vai salvar, você salva no formato RTF. Então ele precisa estar nesse formato. Quando você já tem esse arquivo, basta você selecioná-lo, né, aqui na configuração de demonstrações contábeis e marcar a qual mês e ano e tipo de documento ele se refere. E aí ele fica guardadinho lá para você, você pode consultar futuramente, e ele também vai ser gerado na ECD no registro J800. A mesma coisa para o J801, mas nesse caso para quem vai retificar ECD. Ah, já transmiti ECD, mas descobri um problema aqui, eu vou precisar retificar. Então você vai precisar também gerar um arquivo RTF com a justificativa dessa substituição e também fazer essa importação dentro do módulo. Então, você seleciona o mês e o ano a que ele se refere, seleciona o arquivo e aí ele vai fazer parte da ECD e você também pode consultá-lo nessa aplicação sempre que necessário. Agora vamos falar dos principais erros de validação e correção que nós pegamos aqui internamente, né? O primeiro erro diz respeito ao registro I-157, que é a transferência de saldos. Ele acontece aqui no nosso caso, mais para novos clientes. Então, são clientes que tinham um outro sistema, está começando a utilizar o nosso e aproveitou esse momento para fazer uma mudança da estrutura do plano de contas, por exemplo, né? Então, eu preciso fazer um DPARA para que a Receita Federal entenda que o saldo daquela conta ela faz parte agora de uma outra conta, né? Então é necessário fazer a inclusão desse registro. E lá no Contábil Web, fica em obrigações acessórias, transferências de saldo, registro I-157. Aí você vai informar a conta de origem, a data de transação, a conta destino, os valores de saldo, né? Se ele é um débito, um crédito. E aí o sistema passa a olhar para essa configuração e gerar esse registro I-157. Não está gerando o registro J801 no arquivo. Lembra que eu falei para vocês daquele arquivo RTF que é necessário inserir? Nesse caso aí era uma substituição de arquivo e não foi feita a criação desse arquivo RTF. Então é necessário criar o arquivo RTF e importar ele dentro do sistema para que ele possa constar na geração do ECD. Aí temos o termo de verificação para fins de substituição, né? É o J801 que eu estava falando para vocês aqui no slide anterior também, né? E essa é a tela da aplicação. Ele fica aqui, ó, tem um botãozinho de adicionar, ele aparece aqui esses detalhes, né, do arquivo. No Contábil Desktop, ele fica aqui em manutenção, notas explicativas complementares. E é o mesmo conceito, tá, gente? Muda um pouco aqui a usabilidade, né? Mas tem o botão de importar arquivo e ele tem que estar nesse formato RTF. Outro erro que nós encontramos também, inclusive esse ano bastante, é no J100, que é o balanço patrimonial. Um exemplo de erro, né? Ele fala aqui que o saldo final ou inicial é diferente da somatória do saldo final ou inicial de todos os registros de código de aglutinação inferior, né? Então, resumindo, o que é isso? Ele vai pegar um código de aglutinação totalizador, num exemplo aqui, o ativo circulante, e vai ver todos os que são detalhes dele, vai somar. Se essa soma dos detalhes bater com o totalizador, ok.
Agora, se tiver alguma diferença, ele dá esses erros. Por que esses erros podem ocorrer? Às vezes você criou uma nova conta contábil e passou a utilizar ela e não se atentou a essa configuração de totalizador e detalhe, e aí passou despercebido, ou realmente estava usando um sistema anterior, passou a usar o nosso e não fez as configurações necessárias, e aí pode ocorrer esse tipo de erro. E aí, qual que é a solução? Lá dentro do cadastro de plano de contas, nós temos aqui um botão onde vocês podem recadastrar os indicadores de código de aglutinação de forma massiva. Quando você clica, ele vai falar que vai excluir e recadastrar automaticamente todos esses indicadores. E aí, dando sequência, ele passa a gerar o código de aglutinação de forma correta aqui. Outro erro que aparece também relacionado é em relação ao código de aglutinação de linha totalizadora. Pode ter código de aglutinação. Vou ler de novo. Somente código de aglutinação de linha totalizadora pode ter código de aglutinação de nível superior, né? Então, é aquela questão das contas que são caracterizadas como totalizadoras ou detalhes, né? Nesse caso, provavelmente era uma conta que recebe informações, então ela é detalhe, e aí acusou esse erro. E ela devia estar como totalizadora, né? Quando eu faço o cadastro do plano de contas, eu tenho que definir aqui qual é o meu indicador do código de aglutinação, que ele reflete aqui no ICD-J100. E aí você vai dizer se ele é detalhe ou totalizador. Ah, vamos dizer que eu fiz, mas eu não tinha muita clareza do que era isso, coloquei qualquer coisa, aí deu problema. Não tem problema, porque nós criamos também uma forma de vocês alterarem isso de forma massiva. Então, esse outro botãozinho aqui, que é o recadastrar códigos de aglutinação, que vocês visualizam aqui na parte superior da aplicação de cadastro de plano de contas. Então, ele vai analisar a estrutura das contas e vai cadastrar certinho esses códigos de aglutinação. Então, isso facilita muito o trabalho de vocês. Então, sempre que tiver alteração, gente, eu recomendo que vocês utilizem esses dois processamentos de atualização, porque muitas vezes quem cadastrou não se atentou a esses detalhes. Na parte de desktop, né, contábil desktop, nós também temos essa possibilidade, né, de atualizar o código de aglutinação, que é um botão também que faz de forma massiva. Ele transmite as informações aqui, né, que ele vai fazer. E aí ele até descreve, aqui no desktop ele até descreve exatamente o que ele vai fazer em relação às contas contábeis. E aí você dá prosseguimento para que haja essa correção. No contábil desktop a gente tem também uma questão, né? Você pode gerar tanto o balanço padrão, que seria esse caso, quanto o balanço por modelo de exportação. Se for o balanço por modelo de exportação, aí essa configuração não vai adiantar. Aí você tem que tratar lá no modelo de exportação. Eu tenho um exemplo de DRE aqui, que seria mais ou menos o mesmo caminho. E aqui a gente tem também no J100, na verdade aqui é o J150, tá, gente? Eu acho que tá errado aqui, é J150. Não deve existir mais de uma linha de nível igual a 1 na ECD. Esse é um erro que acontece quando eu tenho mais de um nível superior. E o saldo do código de aglutinação totalizador está diferente da somatória de todos os registros de nível imediatamente inferior. Isso aqui parece complicado. No começo eu lembro que gerava uma confusão danada, mas é só vocês pensarem numa estrutura hierárquica do relatório, né? São informações que linhas que eu recebo informações, elas são detalhes, né? Linhas que somam essas outras linhas, elas são totalizadoras, né? Você tendo essa noção, você consegue fazer essa configuração. A mesma coisa para a linha pai, né? Essas linhas totalizadoras, geralmente elas são linhas pai das linhas que recebem informações. E aqui eu tenho um exemplo, né? Linhas de fórmula devem seguir a hierarquia.
Essa aqui eu tenho as linhas 24 e 25, que elas trazem o resultado antes do SCP e a reversão do JSCP. E a minha linha 26, ela é totalizadora, que são os lucros e prejuízos do exercício. Então, as minhas linhas filhas serão a 24 e a 25, porque eu somo as duas para chegar no meu resultado dessa linha. Logo, essa é uma linha pai dessas duas linhas. E também as linhas sem fórmulas devem ser apresentadas como detalhe. Aqui também, né, essa linha não tem fórmula, ela é uma linha que recebe informação, então ela é classificada como detalhe. Linha de fórmula que a gente chama são as linhas que eu tenho aqui, né, uma linha mais a outra, uma linha menos a outra, né, depende da configuração. Então, elas são totalizadoras. E as linhas que recebem informação, detalhe. É basicamente isso. Só parece complicado, tá? Mas não é não, garanto para vocês. Agora, em relação à documentação, nós temos aí a liberação do layout 9, né? Que nós fizemos a documentação específica da alteração. Isso quando virou do layout 8 para o layout 9. Então, acredito que todos já estejam adequados. Tem a documentação aqui de informar o centro de custo no registro I-250, que eu comentei para vocês com vocês lá no começo, que eu tenho interesse em mandar o meu centro de custo dentro do registro de lançamento. Ele não é obrigatório, mas eu quero enviar. Então, vocês podem acessar essa documentação aqui que a gente demonstra certinho quais são as configurações necessárias. E nós temos também uma página geral da ECD. Lá é bem legal porque nós colocamos informações como as últimas versões de PGE que a ECD está liberando, a gente deixa lá sempre atualizado. Tem também lá o link de todos os eventos do TOTOS Responde que nós tivemos aqui da linha com 5, né, desde 2021. Tem também alguns FAQs de erro comum. O time de atendimento, eles desenvolvem algumas documentações de erros comuns e como resolvê-las. Então, a gente tem lá uma listagem desses erros comuns que vocês podem acessar. E toda novidade que tem de ECD referente à nossa linha, a gente vai atualizando aí nessa página geral, essa página principal. Nós temos também a documentação de atendimento, né? Eu dei o exemplo para vocês do FAQ, que está nessa página centralizadora, mas quando vocês acessam o canal de atendimento, vocês dão de cara a essas documentações. Então, nessa central de atendimento, vocês podem acessá-las, né? E elas são direcionadas exatamente para a sua necessidade. Ela é diferente da nossa documentação de referência de produto, né? Na documentação de referência de produto, por exemplo, quando eu vou falar de plano de contas, eu tenho um passo a passo do cadastro de plano de contas, o que eu devo inserir, né? Mais minucioso, mais detalhado. Já nessas documentações de atendimento, elas são muito interessantes porque elas vão direto ao ponto. O meu problema é X. Aí, para o problema X, a solução é Y, né? Então, eles sempre estão criando novas documentações nesse sentido, de acordo com os tickets que vocês abrem, né? O que é recorrente e é possível fazer uma alteração via usuário, né? Eles já deixam isso descrito e vocês podem acessar. Então, se eu encontro a documentação e eu consigo resolver o problema, eu não preciso nem abrir ticket, né? Trazer essa autonomia mais para vocês aí. Agora, falando um pouco do apoio de serviços, né? Na rodada passada, nós trouxemos aí algumas informações de serviço, né? Que se vocês quiserem um apoio da área de serviços, né? Quiserem um analista para acompanhar vocês nas correções de erro, vocês podem solicitar ao seu executivo ou enviar um e-mail para serviços.supermercados@totos.com.br. Como o prazo de entrega do arquivo é em alguns dias, ou seja, 31 de maio, eu sei que estava todo mundo na torcida para prorrogar, né? Que já faziam 3 anos que haviam essas prorrogações, mas eu acho que não vai rolar pela altura do campeonato que a gente está aqui, né? É necessário também se atentar à disponibilidade do time de serviços. Então, eu preciso de apoio de serviços, já fala com o seu executivo que ele vai ver essa disponibilidade para vocês.
e essas agendas são remotas, né? E aí tem uns pré-requisitos para atendimento em serviços. Primeiro, vocês precisam ter realizado todas as conciliações contábeis. Depois, vocês precisam ter realizado o encerramento do exercício do ano calendário de 2022 e ter realizado as configurações básicas para a geração da ECD, que foi o que eu passei lá no começo da minha apresentação, aqueles 6 passos básicos lá para vocês gerarem o arquivo. Que aí tem também ter configurado a DMPL e DLPA, ter configurado a DRE e, muito importante, utilizar a versão atualizada do PGE. Agora, em maio, foi quando nós tivemos maior atualização de PGE, né? Quem está acompanhando, quem ficou validando durante o mês de maio, percebeu. Se eu não me engano, foram 4 ou 5 versões diferentes de PGE que nós tivemos até agora, só no mês de maio. Né? Muita coisa alterou, correções, então às vezes validava, dava erro, a gente identificava que era problema do PGE, e aí saía a versão nova, né? Mas é importante estar atento, estar sempre na última versão, porque se você tiver numa versão anterior, você não consegue transmitir o arquivo. E agora a gente parte para as dúvidas, né? Eu falo um pouco rápido, tá, gente? Não sei se vocês conseguiram acompanhar, mas se vocês quiserem que eu volte em alguma coisa, eu estou à disposição e podem tirar todas as dúvidas de vocês agora. Pessoal, conforme a Lídia comentou, contamos com a participação de todos vocês. Estamos na reta final da entrega da ECD, então agora é a hora. Não é mesmo, Lídia? Exatamente. E eu já anexei, pessoal, o material, tanto nosso da apresentação conceitual, como a apresentação também da Lídia, já está disponível aqui na aba de documentos e vocês podem realizar o download, tá? Contamos com a participação de vocês. Podem enviar as dúvidas, nós temos ainda um tempo de timing box. Pode enviar as dúvidas. Aqueles que não conseguirem enviar as dúvidas, vocês podem enviar também para o e-mail evento.responde@tots.com.br. Tá legal? Temos alguma dúvida, Lídia? Por enquanto, não. Por enquanto, também não estou visualizando aqui. Isso mesmo que você falou. A gente está na reta final, já perdemos as esperanças de prorrogação. Com certeza. O CFC e a Finacom tentaram por 2 vezes a prorrogação, alegando o conflito das datas, tanto da entrega da declaração de ajuste anual do imposto de renda, pessoa física, e a entrega da ECD, que serão na mesma data, mas sem sucesso, a Receita já retornou com a recusa. Tá? Então, tanto a ECD quanto a ECF também continuam as mesmas datas. Sim, então é só mais alguns dias aí para adaptação. O que a gente tem percebido aqui na nossa linha, Bruno, é que o pessoal até que conseguiu se antecipar bem, né? Nós tivemos alguns casos assim mais recentes que o pessoal deixou para começo de maio, mas a gente percebeu que a maioria se preparou bem para esse momento, né? Eles conseguiram gerar, validar, tem alguns ainda em andamento, mas a gente viu que o maior volume realmente foi aí durante o mês de abril, né? Comecinho de maio, até março tinha clientes validando. Então, eu senti que o pessoal tem se preparado bem esse ano. Acho que já tinha uma noção, né, de que não teria essa prorrogação e todo mundo já foi se preparando com antecedência para não ter surpresa. Muito bem. Pessoal, temos alguma dúvida? Acredito que não. Lembrando que este webinar vai ficar gravado, tá, em nosso canal TOTS Soluções. Após este webinar, ele estará disponível lá, inclusive o material também que foi compartilhado aqui, tá bom? Bom, legal. Acredito que não temos mais perguntas. Lídia e Rosânia, gostaria de agradecer a todos vocês, tá, a participação. Agradeço também a audiência
pela atenção também, gente. E lembrando que a reta final, temos toda essa documentação compartilhada pela Con5 e também pela consultoria de segmentos, e contem com a gente, tá? Deixei o link também para vocês acessarem o portal do Espaço. Consultem todas as novidades que saírem também com relação à ECD, postaremos lá em nosso portal. Muito obrigado, gente, e até o ano que vem. Boa entrega da ECD. Obrigada, pessoal. Boa entrega aí. Obrigada pela apresentação, Bruno. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.